Na manhã do dia 11 de agosto de 2025, Belo Horizonte parou diante de uma cena que parece ter saída de um filme de crime, né? Mas infelizmente era real. Um gari, né, trabalhador honesto ali, ele foi morto a tiros enquanto ele cumpria o seu serviço. Do outro lado da arma, um empresário influente, marido de uma delegada da Polícia Civil, e o motivo? Uma discussão banal no trânsito, registrada inclusive por câmeras e testemunhas, que terminou numa tragédia. Hoje eu vou te contar em detalhes como tudo isso aconteceu, quem era o Laudemir de Souza Fernandes, né, a vítima desse ato covarde, como foi o momento exato, né, do disparo, a fuga e a prisão do empresário aí, o René da Silva Nogueira, né? E ele acabou sendo preso, inclusive, e estava na academia treinando lá de boa, como se tivesse acontecido nada, né? E o que a justiça já decidiu sobre ele. Além, é claro, a gente mostrar aí também a frieza desse criminoso aí durante a audiência. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto esse caso que tá dando o que falar aqui na internet, tá? Esse caso vem sendo bastante comentado no dia 11 de agosto, né, de 2025, o que começou como uma simples rotina de trabalho ali para um gari se transformou numa tragédia. A vítima era Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, um homem simples, dedicado aí ao seu trabalho e à família, funcionário há quase 8 anos da Localix Serviços Ambientais, uma empresa terceirizada responsável pela coleta de lixo na capital mineira. O Laudemir, ele era conhecido pelos colegas ali como alguém pontual, comprometido e de bom coração. Fora do trabalho, gostava aí de uma vida simples, né? Passar o domingo com a família, assistir filmes, ir à igreja, tomar um café da manhã ali reforçado ao lado da esposa e dos filhos. Sua enteada, a Jéssica, o descreveu como um homem protetor, carinhoso, humilde, um daqueles que não deixa faltar nada em casa e que faz questão de cuidar dos seus. Naquela segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, Laudemir estava ali em serviço no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte. Ele e a equipe recolhiam lixo de forma rotineira, quando um BYD cinza se aproximou. No volante estava o René da Silva Nogueira Júnior, né, empresário de 47 anos, marido da delegada da Polícia Civil Ana Paula Lamego. O caminhão da coleta realizava uma manobra para poder seguir viagem. A motorista, né, uma mulher experiente, percebeu que o empresário estava ali impaciente ao ter que esperar. Olha só, não podia esperar, né? Coitadinho, né? Acho que na hora do gari recolher o lixo ali, ficou faltando ele ter recolhido o empresário também, né? Pra ter colocado dentro da lixeira ali, né? Eu acho que faltou isso. Depois que ele tava nervoso, ele tava percebendo ali, pô, recolheu o lixo, não me recolheu aqui. Bom, então ele tava impaciente, né? Ao ter que esperar. E aí foi nesse momento que, segundo ali algumas testemunhas, o René, ele começou então a discutir, né? Como vocês percebem aí, né? O rapaz aí não é nada franzino não, né? Não é nada franzino, é bem grandinho aí, estouradinho pelo jeito, né? E o relato da motorista ali é estarrecedor, né? O empresário, ele teria dito que se ela encostasse no carro dele, olha só, ia dar um tiro na cara dela. Olha. Queria passar, reclamou que não tinha como passar. A motorista do caminhão de lixo, era uma mulher, falou pra ele assim, não, tem como você passar aí. E aí começou a discussão, ele falando pra ela, não tem não, e se você encostar no meu carro, eu vou te dar um tiro. É brincadeira ou não? Esse cara é machão mesmo, né? Machão. Eu espero que ele seja machão lá na cadeia também. Igual o rapaz do elevador lá, né? Porque lá na cadeia, lá, aí não, tem que colocar em cela separada, que senão corre risco de vida, né? Quero ver se lá na cadeia lá ele é machão também. Bom, aparentemente ele não tava blefando, né? Os garis ali, incluindo o Laudemir, tentaram apaziguar a situação. Os garis, colegas, vendo a exaltação, chegam para poder tentar acalmá-lo. E no momento que há uma conversa, não há relato de nenhuma agressão, não há relato de tentativa, nada. Apenas uma conversa para acalmá-lo. Mas o tom agressivo não diminuiu, né? Ao contrário, né? O René ele desceu do carro então com uma pistola calibre 380 na mão, uma arma registrada no nome da esposa, que é delegada, então fica aí também a irresponsabilidade dessa senhora delegada aí em não guardar o seu armamento de forma adequada, né, e a ponto do seu marido com um porte ilegal de arma, né, porte ilegal de arma, né, fica a pergunta aí, fica a pergunta, ela sabia que ele estava andando com a arma dela assim? Será que ela sabia?
Fica a pergunta, tá? Aqui é um questionamento, tá? Mas ele é marido de uma delegada de polícia. Olha bem, Moreira. E há uma informação que a nossa equipe conseguiu e que nós estamos aguardando a confirmação, mas com uma grande chance de se confirmar que a arma utilizada nesse crime é da delegada. Bom, câmeras de segurança mostram o momento ali em que ele deixa o carregador cair, recolhe, olha só, ainda é um jumento ainda, né? E não sabe nem manusear o armamento, né? Porque ele pegou, certo, apertou ali o botão ali que tira o carregador, caiu, ele recolheu, engatou ali, né, novamente, fez o manejo ali e atirou. Deu um golpe na arma, o carregador caiu, ele reinseriu o carregador, apontou para a vítima, disparou e foi embora caminhando de forma tranquila, mas com aquele semblante de bravo. Bom, o disparo atingiu o Laudemir ali na região das costelas do lado direito. A bala atravessou o seu corpo e se alojou no antebraço esquerdo. Ele foi atingido na costela, próximo ao tórax. O gari ainda conseguiu gritar, né? Me acertaram antes de cair no chão. Os colegas correram para socorrê-lo e o levaram às pressas ali para o Hospital Santa Rita, em Contagem. Aqui, Laudemir já aparece baleado na barriga e cai no chão. Desesperado, um colega tenta socorrê-lo. Mas ele não resistiu à hemorragia interna e morreu pouco tempo depois, tá? Infelizmente, ao dar entrada no hospital, pouco depois, ele morreu. Enquanto isso, o René aí, né, o valentão, o brabão, ele fugiu. Né, fugiu. Só que a fuga durou pouco, né? Poucas horas depois, a polícia encontrou ele numa academia de alto padrão no bairro Estoril, área nobre da capital. E adivinha o que ele estava fazendo? Tava lá treinando, né? Tava lá puxando ferro, como se não tivesse acontecido nada, é mole? Fato é que no meio da tarde dessa segunda-feira, mesmo dia do crime, ele chegou em um prédio, lá no bairro, na Avenida Raja Gabalha, para poder fazer academia, isso mesmo. Ele foi malhar. Ele vestia roupas de treino e, ao perceber a presença dos policiais e da imprensa, tentou cobrir o rosto com uma blusa ali, né, para evitar ser identificado, né. A prisão foi feita ali sem resistência, a arma usada no crime foi apreendida, foi encaminhada para perícia. Por estar registrada no nome da esposa, a delegada, né, a Corregedoria da Polícia Civil também entrou no caso para apurar se houve negligência no armazenamento e na guarda ali do armamento. A polícia agora quer saber se a arma usada no crime pelo empresário René Júnior era da esposa dele. Essa foi a primeira informação que a polícia pegou, que ele usou a arma da mulher dele. Mas agora a polícia quer essa confirmação técnica para poder concluir esse inquérito policial. Bom, esse detalhe, né, levantou então mais uma polêmica, né, já que se espera que um policial ou alguém próximo a ele, né, tenha responsabilidade aí redobrada, né, na posse de uma arma. Bom, quando as imagens do crime começaram a circular nas redes sociais, nos telejornais, a repercussão foi imediata. Milhares de pessoas se manifestaram em indignação, né, chamando o ato de covarde. A família de Laudemir ficou inconsolável. Sua enteada declarou que ele foi assassinado sem qualquer chance de defesa, né? O cara tava trabalhando, velho. Morre de bobeira, mano. Mole. A motorista do caminhão reforçou, né, que não houve provocação, apenas uma reação desproporcional de um homem armado que não soube lidar com a própria irritação. Abre aspas, falta de amor com o próximo, resumiu ela. Bom, a comoção tomou conta ali de Belo Horizonte, né? Colegas de trabalho, vizinhos e até desconhecidos compareceram ao velório que aconteceu lá em Contagem para poder prestar suas homenagens. A empresa Localix, né, e a prefeitura emitiram notas lamentando profundamente o ocorrido, prestando solidariedade à família. Do lado jurídico, o caso evolui rapidamente, 2 dias após o crime, em audiência de custódia. O juiz Leonardo Vieira Rocha, ele acabou convertendo a prisão em flagrante de René em prisão preventiva, ou seja, ele permanecerá preso sem prazo definido até o julgamento. O magistrado destacou que o empresário apresentava personalidade violenta e que havia indícios de reiteração delitiva, né, citando ali um processo anterior por lesão corporal grave em São Paulo. Para o juiz, mesmo o fato de René ser réu primário e ter bons antecedentes não era o suficiente para poder garantir a sua liberdade diante da gravidade do caso. O René foi indiciado, então, por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
vítima, né? E também por ameaça contra a motorista do caminhão. Um delito de homicídio duplamente qualificado pela motivação fútil, uma briga fútil de trânsito, ele querendo ultrapassar o veículo coletor de lixo, onde os garis estavam trabalhando, e ainda responde ao delito de ameaça contra a outra trabalhadora, a motorista do caminhão. As qualificadoras, né, tornam o crime mais grave e aumentam a pena em caso de condenação. Na audiência, as imagens mostram René ouvindo a decisão do juiz, né, sem demonstrar grandes reações. A frieza dele chamou a atenção de quem acompanhava o caso, reforçando, né, a imagem de um homem que, segundo a própria justiça, representa um perigo à sociedade. O crime trouxe novamente debates, né, sobre porte de armas no Brasil, a cultura aí de intolerância no trânsito e a violência motivada por discussões banais. Enfim, a gente já sabe disso, que todo caso em que se tem uma discussão no trânsito que acaba com uma morte por arma de fogo, essa discussão sempre acaba voltando à tona, né? E é claro, né, também colocou ali em pauta a responsabilidade de policiais e seus familiares no cuidado com as armas de fogo. Enquanto isso, né, a família de Laudemir luta para poder lidar com a perda repentina, né? A sua esposa e os filhos ficaram sem o provedor, sem a presença e o afeto ali que marcavam o dia a dia. Amigos organizam, né, homenagens e atos ali pedindo justiça. Do lado da defesa de René, né, a estratégia ainda não está clara, tá? Até o momento não houve uma declaração pública dele ou seus advogados ali explicando ou justificando o ato. O silêncio só aumentou a revolta popular. O Ministério Público de Minas Gerais acompanha o caso de perto e a investigação deve reunir todas as provas possíveis para poder levar o caso a julgamento. A perícia da arma, as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos das testemunhas vão ser peças-chaves aí no processo. A delegada Ana Paula, né, esposa de René, também se tornou alvo de comentários e de críticas nas redes sociais, né, não é para menos também, né, mesmo não tendo participação direta no crime. A corregedoria deve apurar se ela tinha ciência de onde, né, e como a arma era guardada, né, e se havia qualquer irregularidade nesse procedimento. A imprensa nacional aí segue cobrindo então cada passo dessa história, enquanto a população aguarda um desfecho judicial. A expectativa é de que, pela gravidade e pela repercussão, né, o julgamento ocorra com ampla atenção da mídia e pressão, né, por uma condenação exemplar. Infelizmente, né, casos como esses não são isolados, né? Todos os anos, registro de mortes em discussões de trânsito aparecem aí nas manchetes. Pessoas que, diante de uma situação banal, perdem o controle, recorrem à violência extrema, mudando para sempre o destino de famílias inteiras, né? E essa é a história aí, ainda em andamento, né, do empresário que matou o gari, né? Uma história que começou ali com um dia comum de trabalho, terminou com uma morte injusta, né? Uma prisão e um pedido de justiça que vai muito além de Belo Horizonte. Por último, mas não menos importante, outra coisa assim, banal também, mas acabou virando discussão nas redes sociais por conta desse caso, foram as fotos do empresário aí, né? Que nas fotinhas lá, põe a fotinha aí, editor, põe a fotinha dele, por favor. A fotinha dele, o cara parece o Clark Kent, mano. Parece o Clark Kent. Galanzão, pá. Aí, tá aí, põe a foto dele agora lá no tribunal, na audiência. Põe a foto dele na audiência, olha isso. A expectativa é a realidade, né? Tá aí também. Essa discrepância aí nas fotos dele com ele na realidade também chamou bastante atenção, acabou virando aí motivos de piada nas redes sociais, apesar desse caso ser tão sério, né? Bom, comenta aqui se você estava sabendo já desse caso do gari, né? Já tinha tomado conhecimento ou não, né? Comenta o que você acha desse caso. Até o próximo vídeo. Tchau.